Time escalado com Eliezer Rodrigues, João Magalhães, Tássio Cruz. Eliezer sempre na trincheira, hein, Eliezer? Sempre na defesa. Boa tarde. Gente, boa tarde. Otávio, boa tarde a todos. O meio-campo está escalado João Magalhães, mais articulador. Boa tarde, João. Otávio, boa tarde para você, boa tarde aos colegas e à nossa audiência. Tássio Cruz, o Tássio é homem de ataque. Boa tarde, bem-vindo de volta, Tássio. Ponta direito, ponta driblador aqui na ponta direita. Time escalado para a gente comentar sobre o piso nacional da enfermagem. O governador Rafael Fonteles disse que o dinheiro que for recebido do repasse federal para o pagamento do piso vai ser rateado proporcionalmente entre a categoria enfermeiros, auxiliares e técnicos. Nós conversamos com o governador, vamos ouvir. A decisão judicial foi muito clara do ministro Barroso, vamos ver se mantém no plenário, em que o piso tem que ser custeado por recurso federal. E o ministro Barroso colocou que o valor que for disponibilizado, no caso do Piauí vai receber em torno de 27 milhões de reais, cada município também vai receber um valor, esse valor deve ser rateado entre os profissionais da enfermagem, conforme a proporcionalidade entre auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem e enfermeiro. A gente entende que é insuficiente o valor de 7 bilhões. Então, eu não sei lhe dizer agora, eu tenho que ver os cálculos da saúde, o que vai elevar, mas 100% do recurso recebido será destinado proporcionalmente aos profissionais da enfermagem que tanto precisam, tanto merecem pelo trabalho desenvolvido diuturnamente em prol da saúde dos piauienses. Nós ouvimos também o secretário de Saúde, Antônio Luiz. Ele apresenta números, como por exemplo, de que o pagamento integral do piso vai acrescentar 10 milhões de reais mensais na folha de pagamento da categoria. Vamos acompanhar. Na nossa opinião, nenhum estado, nenhum município tem como pagar o piso da enfermagem sem uma ajuda federal, porque criaram uma lei para pagar piso sem dar fonte de recurso. O governo federal vai repassar agora para os estados um valor que não paga nenhum terço do valor do aumento na implantação do piso. Então, agora tem uma decisão do STF para que os estados e municípios cumpram esse piso apenas no limite do repasse feito da União para os estados e municípios. Então, até que o STF julgue isso definitivamente, vai valer a decisão atual do ministro Barroso para pagarmos apenas o valor que deve pagar com o valor que vem da União. Se a lei obrigar, terá que ser pago. O difícil suportar isso sem uma ajuda da União. Então isso vai acabar voltando para a União, para que a União repasse o valor complementar para que estados e municípios consigam cumprir isso. Senão, o Estado terá que tirar dinheiro de algum lugar para poder compensar o piso, porque no Piauí são 10 milhões de reais por mês que aumenta a folha só com esse piso. O senhor é muito envolvido também com a área da Cefaz, da Secretaria de Finanças. Qual seria esse lugar que o Piauí poderia tirar para sustentar esse piso? Investimentos públicos que não são obrigatórios, são investimentos que o governo decide abrir serviços, fazer obras e tem que cortar alguns investimentos para que consiga realmente pagar esse valor que é custeio e é permanente. Porque investimento você gasta, mas ele é provisório. O gasto acabou e aí eu não gasto mais. Mas essa parte de piso, ele é permanente, uma despesa permanente, que vai fazer com que os governos passem a reduzir investimentos para cumprir o piso, se for realmente cumprir com o dinheiro do Estado. Mas se vier dinheiro do orçamento da União, aí não tem nenhum problema. Somos favoráveis, que a categoria merece, só que o dinheiro tem que existir para poder pagar. Pauta importante que está em alta, eu pergunto ao Eliezer Rodrigues. A conta não está fechando, não é, Eliezer? Exatamente, Otávio. Mais uma vez, boa tarde a todos. Não tem muito o que se discutir mais no que diz respeito ao teor dessa matéria. A lei já tramitou, o Supremo está aí emitindo a sua decisão. É claro, pode haver uma reversão em plenário, mas a tendência é que se mantenha. A gente reconhece a luta e o papel dos enfermeiros, são dignos e merecedores. Agora, quem tem certeza, nesse momento, de que vai receber esse aumento, são os enfermeiros concursados, seja do Estado ou de algum município. Enfermeiro que não é concursado, enfermeiro que é da iniciativa privada, alguns podem até, lamentavelmente, perder o emprego, porque existe também esse risco. Alguns patrões têm alertado para essa possibilidade de demissão, redução da mão de obra, do quadro de pessoal nas clínicas e hospitais privados. Isso pode acontecer em alguma medida também na rede pública, né? Se referindo aqui aos profissionais que não são efetivos do quadro permanente de pessoal. No entanto,
já observamos que uma matemática muito grande vai precisar ser feita para equilibrar, para garantir esse pagamento, e isso pode acabar reduzindo investimentos, como o próprio secretário de Saúde enfatizou, em áreas não obrigatórias. O fato de não serem obrigatórias não quer dizer que não sejam importantes. Perder investimentos é sempre muito ruim. Sempre que se investe numa obra, no equipamento, num serviço, numa estrutura, todo o ciclo econômico ganha. Se você retira isso, certamente oportunidades ficam perdidas nesse cenário. Mas, resumindo, é o que o governador Rafael falou: medida judicial tem que ser cumprida. João Magalhães, ninguém melhor para tratar desse assunto no Piauí do que o secretário Antônio Luiz, que além de estar na Secretaria de Saúde, é um técnico da Fazenda, hein, João? Isso mesmo, Otávio. Ele conhece os dois lados, né? Tanto o lado que reconhece a importância do trabalho do serviço dos enfermeiros, como também conhece bem, de forma bem detalhada, as finanças do Estado, já que ocupava e é oriundo da pasta da Fazenda. Tentando ser um pouco didático em relação ao que está acontecendo, já que a gente fala muito em decisão, em recurso, é bom lembrar que ano passado o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou o piso da enfermagem, mas não disse de onde é que viriam os recursos. Então, ele reconhece a necessidade do piso salarial, mas não disse de onde é que viria o dinheiro. O presidente Lula, na semana passada, sancionou a lei que diz que explica, né, de onde vai vir os recursos para custear o piso salarial, e abriu lá o crédito de um pouco mais de 7 bilhões de reais para estados e municípios pagarem o piso dos enfermeiros. O que é que os estados e os municípios alegam agora? É que esses 7 bilhões, eles não são suficientes para pagar o piso salarial dos enfermeiros. E o Supremo Tribunal Federal, através daquela decisão lá do ministro Barroso, diz que os estados e municípios devem destinar ao pagamento do piso salarial todos os recursos que o governo federal encaminhar lá por conta da lei que o Lula sancionou. Aqui no Piauí, o Piauí vai receber 9 parcelas de 2,7 milhões de reais. Então, a conta que o secretário Antônio Luiz falou, ela é bem simples. Ele diz que o Estado precisaria de 10 milhões de reais por mês para custear o piso salarial integral para todos os profissionais e vai receber só 2,7 milhões, ou seja, menos de 1/3 do que seria necessário. Portanto, não tem como o Estado cumprir o pagamento integral do piso salarial se ele não tirar cerca de 7 milhões aí de outras áreas, como bem explicou a Eliezer, de investimentos. Provavelmente é o melhor caminho. Eu acredito que vai acabar sendo uma decisão do governo. Paga o piso salarial na integralidade, retirando dinheiro de outras áreas, ou então apenas repassa todo o dinheiro que vier do governo federal, rateia ali entre as categorias, né, de técnicos e enfermeiros e auxiliares, porque vai ser uma decisão política, já que recurso mesmo o governo federal não vai encaminhar o suficiente para cumprir o pagamento integral para todo mundo. Eu pergunto ao Tássio, como resolver esse imbróglio todo, hein, Tássio? Eu acho que só sentando à mesa todos os entes, Otávio, e conversando. A gente trouxe com exclusividade no Jornal Dia uma matéria falando sobre a posição de quem mais é afetado, que são os municípios. E a CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, emitiu uma nova nota após a decisão, a nova decisão do STF. Segundo a CNM, Otávio, é importante destacar, o órgão aponta que, abre aspas, subsiste conflito federativo mesmo após a decisão. O Eliezer falava sobre as instituições privadas. O levantamento do órgão aponta que mais de 200 mil profissionais da enfermagem em todo o Brasil enfrentam risco aos seus postos de trabalho por causa dessa decisão. Então, como disse o secretário, e eu concordo quase que integralmente com ele, todos nós reconhecemos o valor que tem a enfermagem, e isso aí é ponto pacificado, que os profissionais da enfermagem precisam receber o piso. A forma, principalmente com empresas públicas, né, com instituições públicas, com servidores públicos, com municípios e também estados, é como manter, né, já que muitos estados estão com as contas até mesmo no vermelho. Então, para mim, esse impasse só se resolve sentando à mesa todos os entes, estados, municípios, governo federal,
Supremo Tribunal Federal e instituições que estão legislando nessa área e conversando, lembrando também que o presidente da PPM, Toninho de Caridade, cobrou, assim como a CNM, que os municípios sejam ouvidos nessa discussão. Nossa pauta agora é o deputado federal Castro Neto, que criticou a polarização entre os diversos grupos políticos que acontece no Congresso Nacional. Eu vejo o Brasil hoje muito dividido por essa questão política. Eu discordo dessa situação do Brasil, eu não gosto. A Câmara, o Congresso está do mesmo jeito. E esta semana já seria uma semana movimentada por si só, porque teve a votação do pedido de urgência do arcabouço fiscal, que é o novo modelo de controle das contas do Brasil. E, paralelo a isso, teve a cassação do Dallagnol, não é? Lá pelo TSE julgou muito rapidamente 7 votos a 0 pela cassação dele. E eu gosto que as coisas sejam seguidas pela lei. Então, pelo que eu vi, pelo que eu pesquisei, pelo que eu estudei, foi um voto bastante fundamentado, com pilares, né, concretos de fundamentos. E aí o Dallagnol agora vai recorrer, mas o que eu defendo é que a lei seja seguida. Então, se ele cometeu algum erro, se ele fez algo errado, a lei tem que corrigir e fazer o que é certo. Então, ele pediu o afastamento 11 meses antes do cargo, o prazo é até 6 meses, e tem algum ponto na lei que proíbe, né, que vê essa questão como uma jogada para poder evitar uma pena que ele iria sofrer no Ministério Público e ficar inelegível. Eliezer Rodrigues, pelo que eu entendi, o deputado é favorável à cassação de Dallagnol. Sim, é favorável, mas ele frisou de uma forma mais precisa, Otávio, o clima hoje no Congresso Nacional. É fato que o presidente Lula tem tido dificuldade de consolidar uma base na Câmara, no Senado. A oposição saiu das urnas muito forte e essa situação ainda não foi revertida em prol do governo. Ainda existe muita negociação nesse sentido e o parlamento está se impondo. Eu entendo que o parlamento está cada vez mais exigente nessa relação com o Poder Executivo. A conta vai ficando mais alta. Aí o presidente da República precisa se desdobrar para realmente garantir a agenda que é do seu interesse, a agenda que é defendida lá em Brasília. E o deputado Castro Neto, como um governista, né, filho do senador Marcelo Castro, que já foi até ministro da ex-presidente Dilma, ele se incomoda naturalmente com essa situação. Ele é alguém aliado de primeira hora do presidente Lula, né, de toda a base de situação em Brasília, e está ansioso para ver as votações, aquilo que é de interesse do governo fluindo com mais naturalidade, com mais eficiência. Isso não está acontecendo, por isso há insatisfação. Isso num primeiro momento. E no segundo momento, essas pautas de maior repercussão, como foi a cassação do deputado Dallagnol, enfim, tudo isso vai gerando instabilidades e atrasando o processo legislativo. Obrigado, Eliezer. João Tasso, uma última informação que tem repercutido muito desde as primeiras horas de hoje. Tem nome novo chegando no Palácio da Cidade, não é, Tasso? Isso mesmo, Chesco Silva, novo secretário de comunicação da Prefeitura de Teresina. Eu conversei com ele agora há pouco e ele confirmou para mim que aceitou o desafio e que deve ser empossado na próxima semana. Lucas Pereira, então secretário de comunicação, assume a secretaria imediata do prefeito Dr. Pessoa, uma função que ele já desempenhava de certa forma, que sempre estava ao lado do prefeito em todas as solenidades. 30 segundos para João Magalhães comentar o que muda com a chegada de Chesco Silva na Prefeitura de Teresina. Olha, de certa forma há um processo de profissionalização, né, na comunicação da Prefeitura, que certamente vai ser um grande desafio aí para o Chesco, porque de fato é uma área essencial, bastante criticada nos últimos meses. Inclusive, a gente sabe que a gestão de Dr. Pessoa, ela tem enfrentado impopularidade e a comunicação é a pasta que cuida da imagem do gestor. Então, de fato, é um grande desafio esse que Chesco assume. Vamos aguardar para saber como é que ele vai colocar em prática as suas estratégias para tentar melhorar a imagem do prefeito Dr. Pessoa e de toda a gestão. Obrigado, Eliezer Rodrigues. Por nada, até a próxima.
Otávio. João Magalhães, bom final de semana. Você também, Otávio. Boa tarde a todos. Tássio Cruz, excelente resto de sexta-feira. Abração, um abraço a todos. Abraço para você também que ficou com a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua sintonia. No final de semana tem programação, o Dia TV, tem o Dia Rural, tem toda a nossa programação especial. E na segunda-feira, o ODN está de volta à 13h aqui na sua O Dia TV. Muito obrigado pelo carinho da sua sintonia. Ótimo final de semana. Até a próxima.